Seja bem-vindo ao nosso canal. Olha, eu achei muito interessante esse vídeo, porque a menina foi, assim, contraditória o tempo todo, a fala, né, ali bem limitada, né, se contradizendo bastante vezes, mas eu gostei dessa menina, sabe? Ela fala muitas verdades que dá para a gente pegar o que ela fala e ajudar muita gente. Se a pessoa prestar atenção no que ela está falando, a pessoa vai fazer algumas coisas que ela fala mesmo, ó, não faça isso daí não, e algumas coisas que ela fala que faz e que o pessoal faz, a pessoa não vai fazer, porque a pessoa vai olhar, minha nossa, não dá. E aí ela diz assim: passou dos 25 anos, muda, não fique mais com o Jurandir. E aí eu fiquei pensando, poxa, até os 25 anos, então pode? Olha só, se você passou dos 25 anos, não fique com quem não agrega nada na sua vida. E isso é o que ela está falando. Antes dos 20, você pode ficar com o Jurandir, mas depois abre teu olho. O que estou falando para você serve para mim também. Gostei da menina, ela é bem consciente, porque eu não sou referência para ninguém. E aí é show de bola. Eu vou seguir uma pessoa que não é referência para ninguém. E por que, que ela diz isso? Gente, isso é muito forte, isso é muito sério e é muito certo também, quando ela já coloca essa condição, e a gente vai estar falando sobre isso aqui nesse vídeo. Então, já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações para você ajudar a impulsionar essa mensagem e quem sabe hoje a gente encontra uma pessoa nova para ajudar. Ajuda a gente aí a encontrar essa pessoa e abençoar a vida de uma mulher, a vida de um homem. Vai lá, é importante. Jesus mandou a gente fazer isso. E ele não falou assim, ó, prega o evangelho, leva a minha palavra, só quando, né, você tiver vontade. Não, é o tempo todo, é todo dia. Então a gente precisa ter essa consciência de todo dia estar buscando ajudar alguém. Olha só o que ela fala lá. Não sou referência. Eu fico pensando assim, o quanto a gente tem de entendimento racional quando a gente fala essas coisas, né? Solta aí essas pérolas, porque aí ela fala que ela tem valor zero, ela traz assim uma frase, um ato falho. Eu acho que isso é um ato falho, porque ela passa uma mensagem de que inconscientemente, não é? Porque parece que não é um ato muito consciente, porque é uma frase carregada de falta de valor. É assim, ó, falta de percepção de valor, da própria percepção também, né, do valor ou do não valor que possui, de consciência moral e do prejuízo que a falta de consciência moral traz para a vida das pessoas. Também mostra assim uma falta de desenvolvimento pessoal, porque parece que a pessoa fica engastalhada num ponto, numa parte da vida e não evolui, não cresce, não renova a mente, não sai daquela prisão condicional e vai viver dentro daquela caixinha, e aí tem a caixinha. A caixinha do nada tem mais na cabeça das mulheres do que qualquer outro. E aí vai ficar presa dentro daquela falta de desenvolvimento, de crescimento pessoal. Também eu analisei ali uma falta de confiança individual, e aí a gente percebe pessoas inseguras, também instáveis, e que não dá para confiar. Como que você vai confiar numa pessoa que ela mesmo fala assim, não sou referência, não confie em mim? Então, olha, a gente percebe nisso uma dessensibilização da falha, porque de uma certa forma, falar isso, né? Olha, não confie em mim, por quê? Porque eu já tenho agido desordeiramente, eu tenho alguma tendência a quebrar regras, a rebeldia, a não seguir padrões morais, e quando eu não sigo padrões morais, eu sigo padrões imorais. Então, assim, são pessoas que elas têm percepção do certo, mas estão fazendo o errado, estão fazendo.
né? Elas têm noção, porque quando ela fala assim, não sou referência, você já está percebendo a percepção de que ela conhece o certo e que opta por fazer o errado. Então, é consciência da verdade, consciência da realidade em um grau ali de nível de inconsciência, e ali você também pontua que é uma pessoa que está fora do caminho e que, de certa forma, isso também abala o emocional. E aí a gente vê, né, linda, lindinha a menina, e várias que a gente vê na internet, eu não estou falando diretamente para essa, eu estou atuando na fala dela, mas a gente vê na internet, sabe assim, uma multidão delas. São lindinhas, incrível, muitas delas até com mais de 30, lindinhas, mas a gente entra naquela condição assim, por fora, bela viola, e por dentro, pão bolorento. Provérbios 11, 22 diz assim: como joia no focinho de porco, assim é a mulher formosa, mas sem discrição, sem virtude, sem princípios morais. Então, cuidado de colocar joia no focinho de porco. A gente vai assistir o vídeo dela agora para a gente entender tudo, por que eu falei tudo isso aqui. Vamos lá. Esse vídeo vai ser para falar com as mulheres solteiras de 25 mais, tá? Se você tem entre 20 e 25, você pode continuar aqui, mas especialmente para as mulheres de 25 mais. Deixa eu te falar uma coisa aqui, minha princesa da Genóvia. Você não tem mais tempo para perder, tá bom? Acabou o oba. Você não tem mais tempo para perder. Acabou o oba-oba. Entenda. Hora da gente parar de fazer o quadradinho de 8 e começar a colocar a mão na consciência. E pensar com quem que você está gastando o seu precioso tempo e sua energia. Mas que caraca. E por que eu vou falar isso aqui para as meninas de mais de 25? Porque as meninas que estão entre 20 e 25, elas ainda podem ficar no oba-oba. Elas ainda podem gastar o tempinho delas com qualquer Jurandir. Ainda pode gastar o tempinho com qualquer Jurandir. Olha a ideia. Então, se você não chegou, né, passou dos 25, então você pode continuar se autodestruindo com qualquer tipo de homem. Você não precisa escolher um homem certo, um homem moral. Você pode ir para o barzinho, para a balada, você pode ir para tudo que é tipo de antro nauseabundo, onde o Satã firmou seus esteios. Você pode ir para lá de boa, correndo, fica lá, vai lá, dá a sua força, o seu vigor, a sua juventude para Satanás. Vai lá, ouve a voz da serpente. Você ainda pode. Antes dos 20 anos, você pode se acabar. Serve ao diabo antes dos 20 anos. Qual é a consciência de espiritualidade e de fé que essas pessoas hoje têm? Olha que menina linda. E qual é a consciência espiritual? Porque se você não tem uma consciência espiritual, você não tem mais nada. Porque se você não tem moral, você não tem nada. E por aí. Agora você, meu amor, você tem que entender que o que você faz dos 25 aos 30 anos vai definir muita coisa da sua vida. Olha, o que você faz na sua vida vai definir. Não é o que você faz a partir de 25, é o que você faz da sua vida sempre. Sempre. Toda a mulher tem de se dedicar a ser uma mulher que tenha virtude, sempre, que escolha os melhores caminhos, porque a autonomia é o direito, não, é a capacidade, não é o direito, é a capacidade de saber escolher o melhor, de se dirigir para o melhor caminho. Isso é autonomia. Autonomia não é você ser empoderada, você ser independente. Autonomia é você escolher o melhor, saber escolher o melhor, ter consciência de bem e mal e decidir, olhar e falar assim, não, isso aqui não é bom. Não, eu escolho isso daqui. É você ter liberdade para você poder escolher e fazer boas escolhas. Isso é autonomia e isso toda mulher tem. Então, não é depois dos 25 que isso vai acontecer, não.
Eu falo para todas as mocinhas, você está com 10 anos de idade, você está com 12, você está com 14, você está com 16, pois é para você, é agora que você vai construir o seu futuro, porque não impede de você ter uma família, trabalhar fora, estudar, se formar, porque tudo isso eu fiz. E eu tenho 3 níveis superior, eu tenho 4 pós-graduações, então tenho um mestrado que eu comecei, não terminei, porque eu não quis terminar. Então, isso não impede a mulher de prosperar, e até porque eu já mostrei em outro vídeo sobre que a palavra de Deus nos coloca na condição de ajudar, e tudo que nós pudermos fazer para ajudar dentro da nossa casa, a Bíblia permite. E não foi um fardo fazer o que eu fiz. Acorda e começa a usar a malandragem ao seu favor. Começa a usar malandragem a seu favor. Olha só, a partir de agora, você usou a malandragem discriminada, doidada, agora começa a usar a malandragem a seu favor. Isso aqui eu não tô falando pra você conquistar uma pessoa, pra você deixar de ficar solteira, pra você pensar em casamento. Eu não estou falando disso. Eu estou falando pra você saber o que você vai querer da sua vida. Se vai continuar nessa palhaçada, entendeu? De ficar gastando o seu tempo com gente que não presta, com gente que não te dá nada na sua vida, ou se você... Gente que não te dá nada. Não te dá nada. Esses atos falhos são os que a gente vai pegando. Esse espelhamento do querer receber é o que a gente vai pegando nas falas para a gente entender o que elas estão querendo agora, tá? Agora ela quer alguém para suprir coisas que elas estabeleceram que o outro deva suprir. Você vai tomar vergonha na sua cara e virar mulher de verdade. Quando eu era mais nova, eu tinha... Ali não era mulher de verdade. Então, se no passado não era mulher de verdade e viveu todo o passado não sendo mulher de verdade, sendo uma mulher qualquer, agora ela vai virar mulher de verdade, e aí depois de tudo isso, tu vai trazer para a tua vida. Tu vai escolher isso para a tua vida. A ideia de que, assim, homens, o que tem a ver? Eu posso ficar com qualquer um que é só não dar a devida importância para ele na minha vida. Até que a voz do anjo sussurrou ao meu ouvido e disse: minha filha, quem não soma, subtrai. Presta muita atenção no que eu tô te falando. Quem não soma, subtrai. Nossa, ela foi aprender isso depois de 25 anos de idade. Misericórdia. E que anjo que foi, né? Que sussurrou no ouvido dela. Eu acho que Deus estava ali tentando dar um livramento para ela. Você vai gastando seu tempo, você vai gastando sua energia com gente que você acha que não vai fazer a menor diferença. Então pra que você gasta? Claro, porque é interessante. Ai, claro, porque é só lazer. Ai, claro, porque é isso e aquilo. Dê a desculpa que você quiser dar pra ficar nessa sem vergonhice, tá? Mas você não pode. Sem vergonhice. Então ela sabe que esse tipo de atitude é uma atitude sem moral, é uma atitude sem vergonha, é uma atitude... Bem, melhor não. Pode dizer que isso não te desgasta. Sabe o que vai acontecer? Você fica gastando a sua energia vital com umas pessoas que não vão dar em nada. Quando pensar em chegar a uma pessoa certa, você vai estar desgastada. Você vai estar... Ah, tá. Quando pensar em chegar a uma pessoa certa, qual que é a pessoa certa? Então, tá? Em vez de você ficar esperando a pessoa certa, preparada para a pessoa certa, porque se é a pessoa certa, ela merece também uma contrapartida tua, mas aí tu já não tem, porque você já deu a tua contrapartida para todos os outros que não eram a pessoa certa. E o que sobrou para a pessoa certa? Para você oferecer. Ou a pessoa certa é a pessoa certa para não receber nada e você receber tudo. Tá cansada, você vai estar desacreditada da vida, e ainda assim, gente, o que é isso? E ainda assim, mesmo que o seu objetivo da vida não seja ter um casamento ou ter um relacionamento, cadê a sua energia para conquistar suas coisas? Cadê a sua energia para conquistar o seu profissional? Porque, gente, o tempo hoje, ele é literalmente dinheiro, meu amor. Um final de semana que seja, que você gasta da sua agenda para ficar com esses casinhos que não vai dar em porra nenhuma, é um final de semana que você poderia estar investindo em você, que você poderia estar fazendo um workshop de alguma coisa, aprendendo um hobby novo, entende? Vendo as suas amigas que você não vê há anos, estando com a sua família, entende? Adquirindo qualidade de vida, adquirindo memórias afetivas com pessoas que realmente vai te trazer algo de benéfico. Então, depois dos 25 anos, aí você vai pensar
em produzir, em crescer, em se desenvolver, e você não pensou nisso antes. Então, é aí, nesse tempo, que você vai começar a lembrar que você tem família, que você pode estar com a família, que você pode outras coisas a mais do que ficar só na gandaia. Você não podia ter visto isso quando você estava com 16 anos, com 14 anos, e garantido uma vida boa para você lá atrás. Isso quer dizer que você tem que parar de ter casos casuais? Não. A parada é que mulher sabe ter caso casual. Ai, minha nossa. Você tem de parar de ter casos casuais? Não. Isso é onde que está o conceito moral dessas mulheres, né? Ter casos ali que surgem no momento, esporádicos, que elas não conhecem a pessoa. Misericórdia, né? Que condição mental, como se distanciaram tanto de Deus, de chegar nesse ponto e falar isso. Não, você pode ser imoral. Você pode estar ficando com um e com o outro. É difícil, olha. Responda aqui pra mim. Mulher sabe ter coisa casual, gente. Sabe o que vai acontecer, amiga? Você vai piscar, vai ter 30 anos, vai estar no mesmo lugar. E eu tô falando isso aqui até pra mim mesma, entende? O que eu falo pra vocês também... Aí quando ela fala, agora eu vou entrar nessa questão, o que eu falo para vocês serve para mim mesmo. Mas quando ela fala assim, a mulher sabe, não, a mulher realmente não sabe. A mulher foi criada a partir do homem. Ela se define pelo homem. Então, se o homem não passa esse padrão de limite para ela, que ela vai tentar quebrar, ela não sabe. Ela depende das regras morais e dos limites sociais que são estabelecidos pelo homem, porque o homem é que foi criado para liderar, ele que foi criado para poder ver essas coisas e orientar. Então, quando ele não faz e ele abaixa e vai cedendo cada vez mais aos caprichos da mulher, a gente chega numa desordem social, porque ele que era o estabelecido para pôr ordem social. Porque quando Deus determina e domine ele sobre, Deus está determinando que é o homem que estabelece a ordem social. Porque a ordem de Deus ela é bipartida. Ela é ordem no sentido de determinação, de mando, e é ordem no sentido de pôr em ordem, de organização. E isso foi delegado especificamente ao homem. Então, a mulher não tem mesmo a capacidade de analisar. Se os homens de Deus não se levantam e não percebem essa condição do mundo hoje e o que o feminismo está fazendo, não tem outro para fazer, porque Deus não deixou um substituto para o homem. Serve para mim, porque eu também não sou um exemplo de vida para ninguém. Mas é importante que se você faça, que você faça pelo menos consciente. Consciente que você... Olha aí. Então, eu não sou um exemplo de vida para ninguém. Não me segue, porque, olha, o meu passado, se você conhecer a minha vida, sim, isso é uma forma de reconhecimento de que você não é perfeito, mas também entra naquelas condições que eu já falei anteriormente. Você tá pegando o seu tempo e jogando no lixo. E eu vou te falar uma coisa, tá? A pior perca é a perca de tempo. Porque o dinheiro você recupera depois, o tempo não. Você nunca mais vai ter 25 anos e ter essa vitalidade e energia que você tem hoje. Você não precisa de fazer exatamente tudo da forma certa, mas você precisa de saber o que é fazer da forma certa. Você precisa de saber, pelo menos, o que é certo pra você. Eu não sou exemplo de vida pra ninguém, porque muita coisa que eu falo, eu não faço. Porque a gente sabe muito bem que a teoria é uma coisa, a prática é outra. Quando entra emoções, quando entra as nossas necessidades, é diferente. Mas você pode ter certeza que eu sei exatamente o que eu quero. E eu posso estar no erro, mas eu tô no erro completamente consciente. Agora, o que eu vejo por aí é um bando de mulher tentando fazer um Jurandir se tornar alguém na vida, e o tempo que ela poderia estar gastando nela, tá gastando em um homem que não vai dar em nada, meu amor. Se esse homem tem potencial... Olha, eu não vejo mulheres investindo em homens, mas eu vejo muitos homens investindo em mulheres. Não vejo, pode existir, tá? Não duvido nada dessas coisas. E eu vejo também que existem, sim, homens que exploram mulheres, que, né, aproveitam, existe, mas isso é muito pouco. Mas a maioria é o contrário, é homem investindo em mulher que não vai dar resultado em nada na vida.
deles. Ele não tem nada. Se ele tem potencial para te oferecer alguma coisa, ele não tem nada para te oferecer. E aí você precisa estar ciente disso. Você precisa estar ciente disso, entendeu? Não tô querendo exatamente dizer que pra você deixar de se relacionar, mas você tem que relacionar com a realidade que a pessoa é. E não com o potencial que ela pode se tornar um dia. Porque o seu tempo, meu amor, ele tá passando. Tá? Tem mulheres que têm potencial, gente, pra estar com homem de postura mesmo, entendeu? Mas não. Prefere fazer um homem que parece esculpido pelo cão a ter postura. Isso aqui eu não tô falando de beleza, eu tô falando de... Isso aí não se aplica aos homens também? Então, presta atenção no que você, homem, está fazendo da sua vida, das escolhas e de quem você traz para a sua vida. Repara isso aí e começa a mudar. Começa a mudar. O que ela está falando ali serve muito bem. Mentalidade. Se você não mudar a sua mentalidade e não entender que o seu tempo, ele tá passando, o seu tempo, ele vai passar. Porque o tempo, ele não para te esperar decidir o que você vai querer da sua vida. Tá? Ele não vai esperar você decidir quem que você vai querer manter ou tirar da sua vida. Ele vai passar. E se essas pessoas continuarem na sua vida, o tempo vai te atropelar e você vai ficar. Por isso que eu falei que esse vídeo não é para as meninas que têm 20 e poucos anos. Porque se você tem 20 e poucos anos, você ainda tá tendo tempo de ficar nesse oba-oba. Mas dos 25 ao 30, tu abre teu olho. Olha aí. Essa falou Muita coisa. Então, olha, o tempo urge. A gente agora tem de enxergar o tempo. O tempo não vai parar para te esperar. O tempo não vai te dar chance. E realmente o tempo não vai dar chance de você recuperar o que você perdeu. Então, o melhor é não perder. Nunca perder. Saber a direção certa. E aí, quando a gente olha para dentro da Bíblia, a gente olha assim, poxa vida, a Bíblia sempre teve razão. O que estava lá não era normas opressoras religiosas, era modos de conduta que trazem bem-estar, sucesso pessoal, desenvolvimento pessoal humano, que fazem o ser humano seguir o melhor caminho, a começar a escolher, mas sempre pensando o que é melhor. Então, não é depois, lá atrás, é antes, é no começo da vida. Por isso também que a Bíblia diz para a gente ter o foco no menino, na criança, ensina o menino no caminho em que deve andar. E também por isso o foco de Satanás nas crianças. E por que que eles querem as escolas? E por que que eles querem fazer doutrinação na escola? Por que que os L, H tem de falar dentro da escola? Por que que tem de ter tudo isso lá? Por quê? Porque eles entendem que a formação da mente no começo da vida é muito importante. Então, pais, dentro de casa, comecem a falar para suas filhas, mães, comecem a mudar a sua história e voltar para dentro da palavra de Deus, porque o melhor lugar que você vai achar no mundo é dentro da palavra de Deus. A igreja é um lugar maravilhoso, ótimo, eu gosto, mas o melhor lugar não é só dentro da igreja, o melhor lugar que é a igreja é dentro da palavra de Deus e dobrado em oração todos os dias, porque isso sim vai trazer bênção para a sua vida. Olha, o que você achou desse conteúdo? Deixa aí seu comentário e não sai daqui sem conhecer o material que a gente tem preparado. A gente preparou um material esquematizado para trazer crescimento masculino, é direto para os homens, mas as mulheres ousadas e corajosas que entrarem nele vão crescer, vão se desenvolver, vão entender a palavra de Deus, vão entender o que é submissão, o que é a ordem de Deus, o que é hierarquia de dominância espiritual, como que você estar debaixo da ordem de Deus te torna uma mulher verdadeiramente de poder e torna o homem um homem poderoso que manifesta a glória de Deus no mundo e faz o reino de Deus, a sociedade, a humanidade, não permitir que o mal domine os lugares de importância. Olha, um material poderoso, tanto nos livros, né, são 4 livros, quanto no material que está no Seja Membro, 2 treinamentos, um documentário enorme, mais PDFs, mais livros. Gente, consulta esse material, que ele foi produzido para desenvolvimento espiritual, para trazer desenvolvimento social. Que Deus te abençoe.